Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o sorteio da Copa do Brasil, né? Semifinal, São Paulo e América. Vamos falar também de Internacional e São Paulo, jogo que acontece amanhã no Beira-Rio, pelo Brasileiro. Também jogador que estava fechado com o São Paulo que não vem mais, investidor e tem muito mais informação aí, beleza? Fica até o final aí. Roda a vinheta. Então, pessoal, hoje foi feito o sorteio, né? O São Paulo pega o América Mineiro, jogo que acontece dia 27 ou 28 desse mês agora de julho. Jogo difícil, né? Contra o América Mineiro. A gente tem que lembrar que o América Mineiro eliminou o Botafogo, ganhou de 3-0 em Minas e depois 2-0 no Rio. Então é um time bem treinado pelo Wagner Mancini. Mas assim, fazendo um balanço de todos os times, eu acho que ficou de bom tamanho para o São Paulo. Tinha o Atlético Goianiense, né? Mas acho que ficou de bom tamanho o América Mineiro. O São Paulo, a torcida ficou eufórica e tudo mais, mas vai ser jogo difícil porque os caras vêm fechado e eles têm um bom contra-ataque. Né? Tanto é que fizeram 5 gols no Botafogo. Então o São Paulo tem que ficar atento a isso aí, principalmente porque o Rogério vai ter que montar um time, o melhor time para jogar contra o América. E o melhor time tá difícil, porque como que recupera jogador com esse monte de jogo? Né? Já vai jogar contra o Internacional em Porto Alegre amanhã. O Miranda e o Léo estão fora, que a zaga do São Paulo está totalmente quebrada, né? O Léo sentiu uma fisgada, ainda bem que não foi nada grave, mas já é um aviso de contusão, né? O Miranda também, se jogar muito, também machuca feio. Então o São Paulo precisa recuperar os jogadores o mais rápido possível para poder estar inteiro contra o América Mineiro, né? E esse jogo aí contra o Internacional, o São Paulo vai ter 12 desfalques. Ó, não vai jogar Miranda, Jandrei, Léo, Reinaldo, Alisson, André Anderson, Patrick, Caleri, o Arboleda, o Caio, o Luan e o Valse. A gente sabe que tem alguns jogadores aqui que são por questões de cartão. Mas assim, grande parte aqui são jogadores machucados, né? Então, e não volta, né? A gente vê o Alisson, por exemplo, não volta. Não tem nem prazo para voltar, ninguém nem comenta sobre o Alisson mais. Então é complicado. O que o São Paulo vai ter amanhã de novidade vai ser o Marcos Guilherme, né, que vai poder atuar, ele já foi liberado, então ele vai ficar no banco, provavelmente no banco, né? Apesar que a gente nunca acerta a escalação do Rogério, às vezes o Rogério, você pensa que o cara vai ficar no banco, ele põe para jogar, já entra jogando. Então vamos aguardar, mas o Marcos Guilherme está liberado, vai poder jogar amanhã. Vai ser uma novidade aí, vai ser bacana ver. Vamos falar agora, pessoal, de mercado da bola. O São Paulo perdeu um zagueiro, né, o Adrielson, jogador que era do Sport, né, conseguiu a rescisão lá junto ao Sport por falta de pagamento. Estava certo com o São Paulo, vinha para fazer exame médico aqui e mudou de ideia. O John Textor parece que falou com o jogador, deve ter apresentado algum plano né, aqueles planos mirabolantes, né, apresenta lá, nós vamos contratar você, depois o Botafogo está montando um grande time para ser campeão, depois você vai para a Europa, deve ter sido mais ou menos isso, convenceu o cara está indo para o Rio de Janeiro. Mas paciência, não quer jogar no São Paulo? Vai para o Botafogo. É assim que funciona. Então ele não vem mais, né, foi desfeito, o negócio estava num estágio bem avançado já e não deu certo. O Júlio Casares, a gente fica um pouco irritado, né, quando a gente ouve algumas coisas, que nem eu estava falando sobre questão de ticket médio, né, e ele joga meio que para a torcida, como se estivesse ajudando, né, o ticket médio de ingressos do São Paulo é baixo, então é meio que assim, tipo, a gente não está trazendo jogador muito caro, a gente não está contratando muito, porque a gente não ganha tanto com ingresso, porque o ticket médio é baixo, então a gente fatura pouco com ingresso. Cara, tem que lembrar que o torcedor, quando ele vai para o estádio, tem o carro, tem a gasolina, ou tem o ônibus, tem o metrô, ele não sabe nem de onde o cara vai, de onde o torcedor sai para assistir o jogo. Às vezes o cara vai direto do serviço, né? Depois volta tarde pra caramba para casa. Então, assim, é uma logística pesada para o torcedor. Não é simplesmente o ticket médio, o valor do ingresso baixo, sabe? Então, assim, não adianta jogar nas costas da torcida
que não ganha muito com ingresso e por isso que não contrata. Cara, tem que contratar. O São Paulo precisa de jogador. Não dá mais para perder. Que nessa história do Juliano Galopo aí. Tá todo mundo sabendo que o São Paulo tem negociado com ele. E aí, né, Muricy e Rogério já falaram sobre investidor também em coletiva. A gente sabe que existe alguém aí por trás, mas precisa resolver logo. O São Paulo tá muito devagar para negociar as coisas. Né? Quando entra algum time na parada, o São Paulo não consegue competir com contratar jogador. Entrou um time, apareceu um jogador, foi oferecido para 2, 3 times, São Paulo já não consegue vencer. Por quê? Porque é muito devagar. Ah, não tem dinheiro, mas a dívida vai continuar. Nós já falamos sobre isso aí. Ah, não vamos fazer loucuras financeiras. Então não vai contratar ninguém. Não vai contratar ninguém. Vai ficar sem jogador. Né? E vai ficar sem jogador. E como que vai chegar no final do ano? Que nem o Patrick Lanza. Jogou contra o Rogério, teve que colocar o menino na fogueira contra o Fluminense domingo. Teve que tirar o menino. Por quê? Porque tá atrapalhando. Tá passando de fase. O jogador não pode ser jogado na fogueira desse jeito. São Paulo precisa ter jogador suficiente para jogar todas as competições. Ou o São Paulo não sabia que tinha Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro? Sabia. Né? Então a diretoria de São Paulo tem que saber fazer o planejamento por ano inteiro. Já sabe as tabelas, já sabe a quantidade de jogos que você pode jogar. Né? Não pode esperar chegar no meio do ano, na janela, e ficar negociando com o investidor, ficar esperando vender Antony, ficar. Né? O São Paulo vendeu agora o Sara. Agora vai gastar o dinheiro com coisa interna e não vai contratar nenhum jogador? Tem que contratar, meu amigo. Então, o Júlio Casares e Belmonte, e Rui Costa, e quem quer que seja aí, vocês precisam trazer jogador, meu. A torcida não aguenta mais ser eliminada. E do jeito que está indo, vai acabar caindo fora da Copa do Brasil, da Sul-Americana e vai ficar mendigando o brasileiro, que nem o ano passado, passando aperto, porque vai caindo na tabela. Então, assim, precisa se mexer, meu. Precisa, durante esses dias agora, hoje, né, nós já passamos do prazo aí de abertura de mercado. Então o São Paulo precisa rapidamente fechar com esse menino aí, com o Juliano Galopo. Né? A gente sabe que não é nada de 8 milhões de dólares, estão falando de valores estratosféricos, aí não é um valor menor. E negocia e acerta logo isso. Tá certo? Então, a torcida de São Paulo espera que logo seja anunciado aí 2 ou 3 jogadores para poder continuar essa temporada aí. Precisa do volante, precisa de um meia e precisa de um zagueiro e também né, precisava de um jogador de ponta, né, um jogador rápido. Perdemos aí, ó, o Rigoni está indo embora, Marquinhos foi embora, o Caio está machucado. Então precisa se virar. A diretoria precisa criar, fazer ginástica aí, dar um jeito, né? Porque se o São Paulo não consegue um investidor, quem é que consegue? Caramba, vamos ficar aí aguentando mais um ano na fila e o ano que vem continua do mesmo jeito, com a mesma dívida? Não dá, né? Beleza, pessoal, é isso aí o vídeo. Quem gostou aí, dá um joinha, dá um like pra gente. Quem não se inscreveu, se inscreve. Beleza? Ajuda bastante o canal. Grande abraço e fiquem com Deus.